Bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 144. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, sou o fundador do curso Projeto Elétrico. Toda semana você encontra aqui uma aula prática sobre projetos elétricos para te ajudar a empreender no mercado, a elaborar os projetos elétricos que o mercado mais está demandando no momento, a aprovar seus projetos elétricos de primeira, fazer projetos diferentes do restante do pessoal aí que você vê no mercado. Só assim você vai alcançar o nosso objetivo aqui no canal, que é te ajudar a empreender, gerar renda com a sua atribuição técnica, seja você engenheiro ou eletrotécnico, e com isso, triplicar a sua renda com projetos elétricos. Vários dos nossos alunos aqui alcançaram esse objetivo e até muito mais. Então, seja muito bem-vindo. Se você quer de paraquedas, se inscreve logo no canal. Depois do final dessa aula, me diz se você ficou com alguma dúvida ainda, que eu vejo todos os comentários, respondo e participo junto com vocês. Você vai ver na tela agora o método CPE. Aqui a gente tem um método que consiste em 5 tipos de projetos diferentes: interno, medição coletiva, carros elétricos, subestação e geração fotovoltaica. Esses 5 tipos de projetos se complementam e esses são os projetos mais demandados no mercado para você começar a empreender com projetos elétricos da maneira mais eficiente, mais certeira. E na base do método você vai ver que tem o Revit Elétrica, que é uma ferramenta que já é o futuro da engenharia, mas que já é presente. Você está vendo na tela aí agora cenas do tipo de projeto que você vai aprender a fazer junto conosco. Projetos elétricos da metodologia BIM, usando a ferramenta do Revit Elétrica. São totalmente diferentes de tudo que você imagina ver aí de projeto elétrico tradicional. A velha forma de pensar em engenharia no papel, preto e branco, caneta, né, lápis, papel e caneta, nada disso. Hoje a gente tem uma forma diferente, avançada, amadurecida de pensar em engenharia, principalmente a engenharia elétrica. E se você dominar essa ferramenta, está chegando primeiro no mercado. Você vai se diferenciar dos outros projetistas e para quem é diferente, não sente dificuldade com a concorrência, em conseguir cliente, em conseguir parceiro. Pelo contrário, você vai sentir os clientes virem até você, os clientes e parceiros virem até você, ao invés da gente ter que ficar correndo atrás de cliente. Tudo isso você vai conhecer aqui no canal e junto com a gente aí no método do curso Projeto Elétrico. Bom, falando de novidades, a gente tem muita novidade, muitas mudanças estão acontecendo no cenário dos projetos fotovoltaicos, da geração fotovoltaica, energia solar. Então eu vou hoje conversar com vocês sobre um ponto muito importante. Já até pincelei um pouquinho em outras aulas, mas hoje a gente vai se concentrar só nesse assunto do optante B. Como é que está ficando a situação? Quais são as regras atuais e vigentes? E qual é o impacto disso para quem já tem cliente do grupo B ou para quem está procurando ter um cliente do grupo B? Um cliente do B optante, na verdade, né? Do grupo A, que seja B optante. Tudo isso a gente vai se concentrar aqui falando com base na resolução 1000, na resolução 1059 e, claro, na lei 14.300. Vamos juntar tudo isso aí e vamos chegar nas conclusões mais importantes quando o assunto é B optante, clientes do grupo A que escolhem ser faturados com o faturamento, né, do grupo B. Então, roda essa vinheta aí e já vamos direto para o conteúdo de hoje. B optante na regulamentação da Lei 14.300, Resolução 1059. A Lei 14.300 foi regulamentada, foi comentada, ajustada, complementada pela Resolução 1059. Então, se a lei deixou algumas dúvidas, algumas brechas, digamos assim, essa Resolução 1059 veio para complementar. E mais interessante, ela é uma revisão da Resolução 1000. Então, a 482, como eu já falei em outras aulas, literalmente final de existência, acabou, não precisa mais nem ler a 482. A resolução 1000 foi complementada, foi como eu disse, como eu costumo dizer, você pega a 1059 e a 1000, grampeia junto e vira uma resolução grande, uma resolução importante para você navegar no setor de elétrica agora. No setor de elétrica e projetos fotovoltaicos, que para mim uma coisa não se destaca da outra. Não se afasta da outra, né? A gente tem que considerar os projetos fotovoltaicos, energia solar, como algo extremamente puro da engenharia elétrica, dos engenheiros eletricistas, dos eletrotécnicos,
nós temos que ser os grandes especialistas nesse assunto, porque afinal é da nossa praia, né, gente? A geração de energia. Então, temos que empreender no mercado de projetos elétricos e temos que dominar o assunto de projeto fotovoltaico na ponta da língua. Então, a Resolução 1000, que tratava muito mais especificamente de conexão, ela veio praticamente substituindo a 414, antiga 414 da ANEEL. A Resolução 1000 tratava de conexão. A Resolução 1059 complementa a 1000, tratando não mais só de conexão, complementa a conexão com geração de energia, com microgeração, com mini geração, ou seja, com geração distribuída. Então a 1000 com a 1059 dá uma bela de uma resolução aí que trata tanto de conexão com a rede da concessionária como de geração de energia. A visão de conectar na rede da concessionária com o perfil do cliente de carga e gerador, ao mesmo tempo, que é, afinal, o que nós estamos desde 2012 aí, evoluindo no Brasil, que é a geração distribuída, né, a GD. Beleza, e a 14.300 que veio para determinar, veio em formato de lei, né, é uma lei que veio para regulamentar o setor, oficializar muita coisa que antes a gente simplesmente tinha em aberto. Beleza, então, só para decifrar a sopa de números que vocês devem estar vendo por aí, é um breve resumo, porque a gente já vai entrar diretamente no que está tratando a aula de hoje, que é o cliente do Grupo B. Então, vamos primeiro tratar aqui o que é isso. Vamos para uma definição que vai nos ajudar a lidar com as dúvidas que podem surgir nesse assunto. Como eu falei, onde é que está tratando de tipo de conexão, de tipo de cliente atualmente? Na Resolução Normativa 1000. Tudo que se for tratar de conexão elétrica com a concessionária, que tipo de conexão, tipo de cliente, tipo de faturamento, regras, você tem que lembrar da Resolução 1000. E é na Resolução 1000 que a gente tem, então, atualmente, a defesa técnica para existir o tal do B optante, do optante B. Então vamos dar uma olhadinha no artigo 292, que é um artigo principal que vai nos acompanhar pela aula de hoje aqui. O que é o optante B? O consumidor pode optar por faturamento com a aplicação da tarifa do Grupo B para sua unidade consumidora do Grupo A. Vamos interpretar até aqui essa frase? A unidade consumidora é do Grupo A. Qual a definição disso aqui, gente? O Grupo A. Coloca na cabeça aí. É ser conectado na tensão primária de distribuição da concessionária. Na grande maioria do Brasil aí você tem tensão de 11.4 ou de 13.8. Média tensão, distribuição primária. Lá na distribuição, na rede da concessionária, quando chega no transformador, baixa tensão. Essa rede é a rede secundária de baixa tensão. Então, clientes do Grupo B são os clientes do Grupo B fisicamente, eletricamente conectados na rede secundária, na rede de baixa tensão. 220 trifásico, 380 trifásico, a maioria do Brasil aí. Já o cliente do Grupo A, por definição técnica aí, nós vamos entender de uma vez por todas que é o cliente que se conecta na média, o cliente que se conecta na rede primária. Essa é a unidade consumidora do Grupo A. Se você ver a aula passada, semana passada, uma coisa que mudou aí no panorama geral da elétrica é que antigamente a gente falava que acima de 75 vai se conectar na média. Mas agora essa regra nem existe mais. Você tem que se conectar na média acima de 75, mas se você tiver menos que 75 kW de carga instalada, você pode também se conectar no Grupo A, desde que você tenha alguma carga que você considere que pode prejudicar a rede, que pode ter potencial de causar distúrbio na rede. Então não é uma regra mais exclusiva, digamos assim. Se não tiver 75, não pode ser do Grupo A. Não é assim mais. Tá? Você pode ser menor que 75 kW de carga instalada. Um comércio, um restaurante, uma padaria, uma clínica médica, com carga menor que 75 kW. E mesmo assim você pode se conectar como uma unidade consumidora do Grupo A. Dá uma olhadinha na aula passada que a gente falou bastante sobre isso. No Projeto Elétrico na Prática, episódio 143. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder ver essa aula depois. Beleza, então entendemos até aqui que o cliente ele é do Grupo A, ou seja, ele está conectado na média, na rede primária de distribuição, 3.8 ou 11.4 kV. Esse cliente ele pode ser faturado como a tarifa do Grupo B, desde que atenda um dos critérios.
a seguir, desde que atenda um. A gente vai ler 4 critérios. Então, existem 4 situações que o cliente que é do grupo A pode ser faturado pelo grupo B. Qual é a vantagem de ser faturado pelo grupo B? Não paga demanda. É uma vantagem extremamente financeira. Então vamos lá. A primeira condição, o primeiro critério que o cliente atende é: a soma das potências nominais e transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5. Atenção, é o limite que você pode ter na cabeça, 112,5 kVA. Mas entenda, é a soma das potências nominais dos transformadores da UC, da unidade consumidora. A soma das potências nominais dos transformadores. Tem gente que tem dúvida aqui. Tem gente que pergunta, olha, mas se eu tiver um transformador de 112, tá ok? Tá ok. Mas se eu tiver 2 transformadores de 112, esse limite de 112 é o limite do trafo do transformador ou é a soma? Aqui está dizendo bem claro, gente, é a soma. Então, se você tem 2 transformadores, a soma tem que ser no máximo 112,5 para atender essa regra, nesse critério. Se você tiver 3 transformadores, beleza, tem 3 transformadores de 40. Já passou de 112,5 kVA. É a soma de todos os transformadores, ou seja, a carga instalada total do seu empreendimento, do seu cliente. Não pode ser maior que 112,5. Nesse critério aqui, tá? Aí aqui você vê que não especifica o tipo de cliente. Então, qualquer tipo de cliente, qualquer empreendimento que esteja até 112,5 kVA, que tenha até 112,5 kVA de carga instalada, pode, se for do grupo A, pode escolher ser faturado com o grupo B, com a tarifa do grupo B. Beleza, essa é a primeira regra, a regra mais geral, está esclarecida. Uma segunda regra é que, se for da subclasse cooperativa de eletrificação rural, o limite vai até 1.125 kVA. Então aqui já é uma coisa muito específica, não vou nem comentar muito porque não tem nem o que comentar. Uma potência muito mais alta, porém é um requisito. Tem que estar nessa subclasse cooperativa de eletrificação rural. E aí você vai ter uma minoria de clientes aqui nessa segunda opção. Terceira opção é bem interessante. A atividade desenvolvida na UC é serviço de hotelaria ou pousada. Se estiver localizado em área de veraneio. E essa área de veraneio, complementando, é uma área oficialmente reconhecida, tá? Aqui no primeiro parágrafo. Tem que ser oficialmente reconhecida, tá? Não pode ser, então, uma área... tá aqui na praia, eu acho que é de turismo. Não, não é assim. Tem que estar reconhecida oficialmente, por exemplo, pela prefeitura. Você vai na prefeitura e vê lá quais são as faixas de veraneio, turismo oficial da cidade, do município. E aí você tem uma comprovação de que aquele hotel, aquela pousada está naquela área de veraneio. E aí veja, que interessante, aqui não diz potência, aqui diz assim, ó, independente da potência nominal total dos transformadores. Então, independente da potência nominal total, você não tem limite de potência, foi um hotel ou pousada, dentro de uma área oficial de turismo, esse cliente pode ser faturado pelo grupo B. Então, ele pode ter 1.000 kVA, 2.000 kVA. Está conectado na rede de média tensão e pode ser faturado pelo grupo B. Muito interessante também essa opção aqui, que está formalizada de uma vez por todas na resolução 1000 aí, que é de 2021, se eu não me engano. Vamos ver a última opção aqui, ó. Opção 4. Carga instalada dos repetores utilizada na iluminação for maior ou igual a 2/3 de carga instalada total na instalação para a prática de atividade esportiva ou exposição agropecuárias. Gente, essa condição aqui é uma condição muito específica também. Se você tiver um projeto de esportes, prática esportiva, permanente, tá? Não pode ser temporário. Ou parque de exposição agropecuárias, que é uma coisa mais específica ainda, aí você vem, volta e revisa esse ponto aqui. Não vou falar muito sobre esse ponto também. O que eu quero que fique na sua mente, importante para a aula de hoje, a regra mais geral de todas é a soma total 112,5. Até 112,5, qualquer tipo de cliente do grupo A pode escolher ser faturado do grupo B, ou, acima disso, pousadas, hotéis em área de turismo. Aí não tem limite de potência. Importante esse ponto, porque eu vou falar para vocês aqui, onde esse ponto entra em conflito ou entendimento mais detalhado com as novas
resoluções da energia solar, por exemplo, com a resolução 1059. Beleza. Então, a resolução 1000, desde dezembro de 2021, já deixou mais do que preto no branco aí essa questão do optante B. Mas aí restava ainda uma dúvida cruel, uma polêmica. Será que o B optante, tendo essa grande vantagem de ser um cliente do grupo A, mas não paga demanda porque é tarifado pelo grupo B, será que ele pode gerar energia, injetar energia na rede, assim como faz um cliente do grupo B e do grupo A? Injetar energia é ser beneficiado, enviar créditos, receber créditos, ser uma usina solta lá no meio do terreno, só tem a usina de alto consumo remoto pura, sem nenhuma carga praticamente. E aí foi confusão atrás de confusão, tinha gente que dizia que podia, tinha gente que dizia que não podia, tinha concessionário que aceitava, tinha concessionário que não aceitava, e aí estava tudo solto no ar. Até que começou a organizar mais a história aí com as novas leis e resoluções, chegando primeiro aí em 2022, a Lei 14.300. E lá na Lei 14.300, artigo 11, primeiro parágrafo, deixou mais um pouquinho mais claro aí, ó. A lei determinou que unidade consumidora com geração local. Muita atenção aqui, ó. Lei 14.300 já dizia, geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual a inferior uma vez o limite permitido para a ligação do grupo B. Toda essa frase aqui, resumindo, é 112,5 kVA de transformador, tá? Que é 1,5 o limite permitido para a ligação do grupo B, que é 75, então 1,5, 112,5. Então, essa frase do cuja até o B quer dizer 112,5. É aquela regra que a gente falou aqui, ó, tá? 112,5. Então, o C, com 112,5 kVA até 112,5 kVA de carga instalada, pode ter geração local, podendo, então, optar por faturamento idêntico às unidades que estão conectadas em baixa tensão, ou seja, faturar no grupo B, ou seja, ser B optante. Então, vou traduzir esse português difícil aqui, ó. Uma C, que tem até 112,5 kVA de transformador, ou seja, está conectada na média tensão. Ela pode ter um faturamento do grupo B, ela pode ser um B optante e pode ter geração. Porém, é uma geração local. Não pode ser uma geração remota. Não pode ser uma usina de alto consumo remoto. A lei já dizia aqui que tem que ser um C com geração local. Ou seja, geração local é junto à carga. Tem que ter carga. Dá para interpretar isso aqui, ó. Geração local é porque tem carga. Precisa ter carga. Aí sim, é uma geração local que tende a suprir a energia daquele local, daquela carga. Mas ainda, isso tudo que eu estou falando aqui, ainda não está preto no branco. Está escrito, mas ainda tinha muita possibilidade de dúvidas, de questionamentos, né? E aí, inclusive, esse primeiro parágrafo do artigo 11 da lei finalizava assim, ó, conforme regulação da ANEEL, que ainda nem existia. Lá em 2022 não existia. Então, levantou a bola e ninguém cortou a bola aqui ainda, porque só travou a opção de que o optante B pode gerar energia, mas tinha que ser local. Mas ia ser conforme regulação da ANEEL, que ia ser futura. E o futuro chegou. Está aqui, a Resolução Normativa 1059. E a Resolução Normativa 1059 nada mais é do que uma correção, revisão, textos adicionais, aqui é NR, né? Nova redação, NR, comparando com a Resolução 1000. Então, por exemplo, como eu falei, o artigo 292, um dos artigos mais importantes aqui da aula de hoje, ele foi complementado, o artigo 292 da Resolução 1000, foi complementado pela Resolução Normativa 1059. Beleza. Complementado em quê? Complementado dizendo o seguinte, ó, lembra do artigo 292? Eu vou adicionar aqui um texto, tá? Eu vou adicionar aqui, por exemplo, no terceiro parágrafo, vou adicionar um texto. Vamos dar uma olhada como é que ela era antes, ó. A 292, a Resolução 1000, o artigo 292, ele vinha aqui com 4 alíneas e 3 parágrafos. E o terceiro parágrafo era só isso aqui, ó. Para o C com mini geração distribuída, a distribuidora deve observar o disposto em regulação específica. Ou seja, o consumidor do grupo B, né, como a gente falou lá no começo da aula,
artigo 292 colocou preto no branco que pode ter o optante B. E colocou as regras. E disse lá no final que se essa ou C tiver mini geração, pode. Falou até de mini, ó. Mini geração distribuída, ou seja, dando a entender que podia ser até mais que 75 kW. A distribuidora deve observar o disposto em regulação específica. E aí ficava a critério da distribuidora praticamente, né? Uma coisa horrível de se fazer aqui. Ainda bem que chegou essa resolução aqui, 1059, e complementou esse artigo. Ó. O terceiro parágrafo agora não era mais só aquilo ali, aquela frase. Agora o terceiro parágrafo é isso aqui. Ó. Para a unidade consumidora, participando do SCEE. O que é isso aqui, gente? É SCEE. Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Beleza. Ou seja, é aquela história da pessoa... Ou seja, é aquela opção do cliente gerar energia e mandar créditos para outra unidade, receber créditos, mandar excedente para outra unidade, receber excedente de outra unidade. Essa troca, né, de volume de energia, de créditos, isso é o sistema de compensação. Então vamos lá. A UC, que participa do sistema de compensação, a opção do que trata o caput. O que é o caput? É esse começo do artigo, tá? Ou seja, está falando do optante B. A unidade do grupo A que quer ser tarifado pelo B. Então, beleza. Vamos de novo. A UC que participa do sistema de compensação de crédito e que quer ser optante B, pode ser, desde que seja atendido de forma conjunta os seguintes critérios. Então, tem três critérios para que você tenha uma unidade consumidora B optante que gera energia e que participa do sistema de compensação. Tem 3 requisitos claros agora. Quais são os 3 requisitos? Possuir central geradora na unidade consumidora. Ou seja, geração local reafirmada. Segundo requisito, a soma das potências dos transformadores, a mesma regra, tem que ser até 112,5. A soma total das potências nominais de todos os transformadores da unidade consumidora tem que dar 112,5. E a terceira regra, não pode haver alocação ou recebimento de excedente de energia em UC distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica, ou seja, não pode enviar nem pode receber excedentes. Vamos detalhar aqui esses 3 pontos, porque é muito, muito importante. O primeiro ponto amarra que se você quer ter um optante B gerando energia e que participa da compensação de créditos, essa geração tem que ser uma geração local. Tem que estar dentro da unidade consumidora. Possuir central geradora na UC, dentro da UC do grupo A, que é tarifada pela tarifa do grupo B, que é um B optante. Lá nessa UC tem que ter a geração. Não pode ser uma geração remota. Então aqui reafirma que é uma geração local, assim como já dizia lá a Lei 14.300. Isso aqui não foi algo da Resolução 1059, foi algo lá da Lei 14.300 que já estava lá. Agora, segundo ponto, a soma das potências do transformador tem que ser menor ou igual a 112,5. Isso aqui, gente, parece inofensivo, parece uma repetição do que todo mundo já sabia, mas olha só o detalhe. A gente acabou de ver que existe o optante B que passa do 112,5. Hotel ou pousada em área de turismo. Não tem limite de potência. Então pode ter um hotel com 225, com 500, com 1.000 kVA, com 2.000 kVA, como eu falei, que é um optante B, que paga energia como um grupo B, apesar dele ser um grupo A. Esse hotel, se tiver geração de energia fotovoltaica, e se ele tiver acima de 112,5, ele não pode participar do sistema de compensação de energia. Se ele estava participando antes, se ele estava mandando créditos, mandando excedente de energia para outros hotéis, a outras pousadas, ou residências, ou comércios do grupo, que é dono do hotel, ou para outras unidades do próprio hotel, na mesma região de concessão. Se essa troca de créditos estava acontecendo, com o vigor dessa resolução, não pode mais. Ele tem que desenquadrar do optante B para poder continuar participando do sistema de compensação de energia. Porque, veja, essas regras
é para ser optante B com geração fotovoltaica que participa da compensação, do sistema de compensação de energia elétrica. Se não atender esses 3 critérios, não participa do sistema de compensação de energia elétrica. Então, no caso de hotel ou pousada com carga instalada acima de 112,5, que já tem geração fotovoltaica, por exemplo, não pode continuar sendo do B-optante. Se quiser ficar compensando créditos, tem que desenquadrar do B-optante, se enquadrar no grupo A, ou seja, contratar uma demanda. Inclusive, demanda agora de tools de G e tools de C. Uma demanda de carga, tools de C, e uma demanda de geração, tools de G. Tem que ter um contrato, tem que firmar um novo contrato de fornecimento de energia com a concessionária. Desta feita agora do grupo A e tarifado como grupo A mesmo, hora sazonal verde ou hora sazonal azul. Então, muita atenção nesse segundo ponto aqui, que não é para passar batido isso. Tá? E vamos para o terceiro. No terceiro, não haver alocação recebimento de excedente de energia em unidade consumidora distinta, ou seja, autoconsumo remoto proibido. Quer ser optante B? Certo. Vai gerar energia lá no local, lá na UC, que é optante B. E não pode mandar excedente para ninguém. E nem pode receber excedente de ninguém. Tem que gerar energia lá. Se você tem excedente, é você mesmo que tem que consumir lá naquela unidade consumidora. Pode ficar de créditos de um período para o outro, que vira crédito, não é mais excedente, né? Crédito, para essa própria UC. E pode beneficiar essa própria UC. Mas nada de mandar crédito para ninguém. Isso foi o que a ANEEL colocou aqui como regulamentação da Lei 14.300. Na Lei 14.300 dizia que a geração tinha que ser na unidade consumidora. Beleza até aí. Nesse ponto 3, aí já é uma coisa que, na minha opinião, a ANEEL incluiu, que é não pode nem mandar nem receber crédito. Porque são duas coisas diferentes, concorda? A geração ser local, beleza, a geração é local, na unidade consumidora, mas se eu tiver excedentes, se eu tiver créditos, e outra unidade consumidora com minha titularidade, por que eu não posso enviar? No meu entendimento, não era isso que proibia a Lei 14.300. Mas agora, essa resolução proíbe. Não pode, se for optante B, gerou crédito, tem que ser consumido o crédito pela própria unidade consumidora. Não pode mandar para ninguém e nem pode ela ser beneficiada por outro crédito de outra unidade consumidora. Limitou muito isso aqui. Inclusive, existem hoje projetos de lei rolando lá na Câmara de Deputados e tal, que pode mudar esse cenário aqui. Mas até então, nada está garantido. O que está garantido é o que está aqui, na Resolução Normativa 1059. Ficou claro, gente, esses 3 pontos? Esses 3 pontos são as regras atuais do optante B, que quer gerar energia, que quer ser participante da geração distribuída e que participante do sistema de compensação de energia elétrica. Diante desse cenário, você tem então os prazos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Dia 25 de 2 de 2023, até 25 de 2, as concessionárias precisavam notificar os seus clientes do grupo B sobre essa mudança de resolução e que os clientes precisavam se reenquadrar, ou mudar para grupo A, ou permanecer como optante B, ou até, como eu vou falar para vocês aqui, mudar para grupo B de verdade. Até 25/2 tinha que ser enviada uma notificação. Essa notificação dava um prazo, e o prazo era até dia 11/4, praticamente semana passada, no momento que eu estou gravando essa aula para vocês. Então, semana passada acabou o prazo de que o cliente tinha que informar para a concessionária se ele ia mudar para grupo A. E se ele fosse mudar para o grupo A, ele tinha que contratar demanda, tools de G e tools de C. Se você não entende essa nomenclatura aqui ainda, já fiz uma aula especial sobre tools de G aqui para vocês no canal, vou deixar na descrição desse vídeo. Então, a partir do dia 11/4, quem está mudando do grupo B, da opção do grupo B, né, o optante B, que decidiu mudar para o grupo A, tem, como sempre, como qualquer alteração, como qualquer novo contrato de demanda com a concessionária, tem um período de teste de 3 ciclos de faturamento, que a demanda vai ser cobrada a demanda medida e não a demanda contratada, para dar aquela médiazinha de tempo para você ver se realmente é aquela demanda ou se quer mudar, alguma coisa assim. É o período de testes que a gente chama, que já estava implementado lá na Resolução 1000.
Então fiquem atentos que até 11 de julho, né, 11/7 de 2023, a maioria dos clientes que saíram do optante B e que estão agora sendo tarifados como grupo A, porque eles já eram do grupo A, mas eram tarifados pelo grupo B. Agora eles mudaram e estão sendo tarifados pelo grupo A mesmo. Eles têm os 3 ciclos como um período de testes aí. Então, diante disso, a gente tem 3 sugestões práticas para passar para vocês. Vou ser bem direto ao ponto aqui, como sempre, para você ficar na cabeça, na mente aí, fácil. Quais são as 3 possibilidades que podem acontecer com um cliente do B optante? Caso você ainda vá pegar algum cliente do B optante ou se você tem clientes anteriores aí, antigos, que já são B optantes. Vamos lá pensar nesses 3 cenários. O primeiro cenário, que eu vou lhe dar como sugestão técnica, é avaliar se o cliente pode migrar para o grupo B. Veja bem, ele é um cliente do grupo A, ou seja, ele é conectado à rede de média tensão. Mas pode ser que ele tenha pouca carga instalada, ou menos que 75, bem menos. Pode ser que ele tenha 50 de carga instalada, até menos então. Pode ser, então, que esse cliente ele pode mudar a forma de conexão com a concessionária. Ao invés de ter um transformador, uma subestação, ele pode colocar um padrão concessionário de baixa tensão e se conectar na rede secundária da concessionária. Ou seja, se tornar um cliente grupo B. Normalmente, o cliente grupo B, até 60 kW de inversor, ele pode gerar lá na baixa tensão. Se esse cliente ele precisa receber créditos, ele como optante B não vai mais poder receber crédito. Então, se ele é um cliente que precisa receber créditos, é importante para ele receber créditos ou enviar créditos. Então, essa aqui é uma boa opção. Se ele tiver a carga necessária para isso, é bom que ele migre para o grupo B, continua com as condições da tarifa do grupo B, não paga demanda e continua recebendo e enviando créditos, continua gerando energia fotovoltaica. O problema é que nem todos os clientes vão ter essas condições aqui de poder ter uma carga menor. Beleza, então qual seria a outra opção? Sou B optante. Não tenho condição de reduzir essa carga. Minha carga realmente é mais alta. É acima de 75 e menor que 112. O que eu faço? Preciso enviar e receber créditos. Preciso enviar e receber excedentes ou créditos. Não posso deixar de enviar ou receber. E agora? O que eu faço? Migra o cliente para o grupo A. Não tem jeito. E vai ter casos que isso aqui vai ser o mais viável. Se ele tem carga e ele precisa enviar ou receber excedentes, aí ele vai migrar para o grupo A. E a boa notícia é que nesse cenário, ele tem como contratar TUS de G. Se a carga for baixa, mas a geração é alta, por isso que ele envia excedentes, então contrata TUS de C, TUS de carga, demanda de carga, contrata no limite da carga, 40, 50, 60, o menor possível. E contrata a diferença como TUS de G, para você gerar 100 kW, por exemplo, de geração fotovoltaica. Nesse cenário, você foi para o grupo A, vai pagar a demanda, mas um pouco mais barato, graças a TUS de G. Lembrando que se você ainda não conhece a TUS de G, vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo para você assistir essa aula sobre a TUS de G. Terceiro cenário é permanecer no B optante. Quem é que vai permanecer? Vai ser mais viável permanecer do jeito que está, não fazer nada. Quero continuar ser B optante, o cliente que não precisa enviar ou receber excedentes. Fica quieto então. Se enviava, mas enviava porque queria, porque afinal não era tão importante assim. Então, para de enviar e receber excedentes. Comunique a concessionária que não vai mais enviar e receber excedentes. Todos os créditos e excedentes vão ser consumidos na própria unidade consumidora. Seja no mesmo ciclo ou depois. Se no caso for crédito, vai ser depois outro ciclo. E você vai continuar como B optante. Seu cliente continua como B optante. Nesse cenário, você não muda praticamente nada. Simplesmente, se o seu cliente não precisa enviar ou receber excedentes, essa é a melhor linha de ação. Então, pense nesses 3 cenários toda vez que alguém falar para você sobre um cliente B optante. Acho que ficou bem claro agora com esse desdobramento final aqui, para você ter ideia tanto de o que está valendo para o B optante, qual é a regra atual do B optante e o que fazer para os clientes que são B optante. Então eu espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado de verdade a lidar aí com essas novas resoluções e cenários do mercado de energia solar, do mercado de projetos elétricos como um todo.
Deixa nos comentários aí o que você achou dessa aula. É a sua vez de me ajudar. Se esse conteúdo te ajudou, então agora você pode me ajudar. Comenta aqui embaixo o que você achou da aula, o que você acha dessas resoluções, dessas mudanças, que tipo de situação você está enfrentando aí ou encontrando com seus clientes. Eu vou ler todos os comentários de vocês e vou responder um por um, garanto a vocês. Seu feedback é muito importante para mim. E não se esqueça, na próxima semana você me encontra aqui de novo. Toda quarta-feira à noite a gente está junto aqui com mais um Projeto Elétrico na Prática, ok? Um abraço especial para todos vocês, especialmente aí para quem é da família do curso Projeto Elétrico, a família CPE. Família CPE que está sempre presente aqui nas aulas. Um grande abraço para vocês. A gente se vê na próxima semana com mais um Projeto Elétrico na Prática.